Esta é a nossa esperança e aquilo que nós, como crentes, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, de que com Ele tudo podemos. O próprio apóstolo Paulo afirmava de que tudo posso. Não ouvi. Tudo posso? Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Não naquele que está ao meu lado, não naquele que é o meu pai, não naquele que é a minha mãe, mas sim naquele que me fortalece. Obrigado. Peço desculpas. Nesses poucos minutos que nos restam para as 7h30, porque é a hora que nós devemos terminar, prometo não alongar muito. Quantos é que irão ver o Benfica? Quantos é que vão a Marquês do Pombal? Muito bem, fico mais feliz. E é sinal de que posso alongar até por volta das 8. Muito bem. Quero partilhar convosco um trecho das Santas Escrituras, irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas. Capítulo 14. É da idade, irmãos, não liguem. Dizem que quanto mais a idade, mais a pessoa transpira. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. É um episódio muito interessante que começa muito antes, exatamente no versículo 1 do mesmo capítulo 14, onde Jesus, estando num dia de sábado na casa de um dos principais dos fariseus, faz algo para irritar, talvez para incomodar os fariseus que lá estavam, com o único propósito de controlá-lo como polícias, que às vezes eles eram, não é? Jesus faz algo interessante, que foi exatamente curar alguém no dia de sábado. Esta prática deixou os fariseus, como era costume, incomodados, perturbados, como já vimos há 2 domingos atrás, quando de repente Jesus, em vez de condenar uma mulher que foi apanhada em adultério, Jesus preferiu perguntar-se dos que estavam presentes quem não tinha pecado, que atirasse a primeira pedra, e os irmãos puderam ver que todo mundo atirou a pedra, não foi? Não, muito bem. Isto é sinal de que ainda se lembra, apesar de que há pouco tempo uma jovem disse-me que lembro-me, mas não me lembro. Os irmãos lembram-se, isto é bom, fico feliz. Não é? E então, nós aqui vemos que o contexto, Jesus cura este homem que sofria de uma enfermidade, e diz aqui que este homem era hidrópico. Tentei procurar no dicionário para tentar perceber muito bem o que significava esta doença. Foi difícil, não é? Mas a verdade é que sei que talvez seja uma doença onde a pessoa acumula vários líquidos. Uns diziam que acumula sangue, outros diziam que acumula água, e que este acumular de líquidos pode provocar um ataque cardíaco, coisas assim parecidas. Mas este homem curado por Jesus despoletou mais uma vez polêmica, como era costume. Era uma prática que, sendo sábado, os homens, todos os judeus, era a prática de que não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. E a pergunta que Jesus faz é exatamente aquela: qual de vocês que, tendo o seu jumento, tendo o seu boi, qualquer coisa que tenha caído num poço, aguarda até segunda ou terça ou domingo para retirá-lo? Né? De uma forma miúda, talvez a pergunta seria: qual de vocês é que não praticaria o bem num dia de sábado? Né? E no seu discurso, Jesus, a dada altura, fala sobre a necessidade
de não ocuparmos os primeiros lugares, os primeiros assentos, de recordar que Jesus foi convidado e estava na casa de um dos principais fariseus. Depois da explicação de ter falado sobre a importância de, quando sermos convidados, não escolhermos os primeiros lugares, mais abaixo Jesus vem falar sobre a parábola da grande ceia. Não é? É interessante que Jesus diz que certo homem convidou mandou um dos seus servos para convidar, não é? Avisar os convidados para virem à sua festa. Interessante é que cada um destes convidados acabava por dar a sua justificação. E diz um que, olha, acabei de comprar uma quinta de bois, não posso ir à festa do teu mestre. O outro dizia que, olha, acabei de comprar 5 terrenos no Algarve, tenho que consultar exatamente se os terrenos estão em condições ou não. O outro dizia que, olha, acabei de noivar ou acabei de casar, por isto não estou em condições de ir a esta festa. E logo de seguida, este servo, voltando até Jesus, até o seu mestre, disse exatamente que todos aqueles que convidaste apresentaram as suas desculpas, dizendo que não podiam comparecer. E o que este homem fez foi exatamente dar uma ordem diferente, contrária. Então sai pelas vilas, pelas cidades e convide todos aqueles que são cegos, aqueles que são coxos, os pobres, os aleijados, todos estes tragam para a minha festa, para o meu banquete. Diz a Bíblia que este homem convidou. A parte interessante é que, chegando à presença do mestre, ele disse: olha, convidei todos que eu vi na rua, aleijados, coxos, cegos, sem abrigos e tudo mais, alguma coisa, mas ainda há lugar, então vá para outras vilas, por baixo das pontes, traga mais pessoas, porque a minha casa cheia. E assim foi, não é? É interessante que Jesus aqui procurava, nesta parábola, dar a ideia de que a casa de Deus convém estar cheia, há lugar para todos e muito mais. Mas o interessante é que, ao lermos os versículos seguintes, a coisa torna-se mais interessante. E passo a ler, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, vemos que Jesus era seguido por uma grande multidão. E ao falar aos que estavam ao seu redor, o Senhor lhes ensinou de maneira muito clara. E mais claro do que isto, Jesus não podia ser. Não só de maneira clara, mas também de maneira incisiva, de uma maneira tão dura sobre a atitude que se deve tomar para quem deseja ser seu seguidor. E utilizou essas duas parábolas que refletem muito bem o sentido do discipulado. Suas lutas e dificuldades,
Nós vimos aqui que Jesus não procurou embelezar a dificuldade ou a necessidade ou os perigos ou as dificuldades que alguém que o deseja seguir pode enfrentar nesta vida. E é interessante que Jesus não procurou esconder ou falar meias verdade. Por isso é que o tema central para nós nesta noite, irmãos, é exatamente a renúncia e abnegação ante os desafios que se antepõem à vida do discípulo cristão. E, como tenho aprendido nestes últimos anos no seminário, um bom batista na sua pregação tem que ter pelo menos 3 pontos. Se nesta pregação não tiver 3 pontos, então alguma coisa está mal. E é assim que, irmãos, como sempre, quero apresentar-vos 3 pontos para tentarmos compreender exatamente o que o nosso Senhor Jesus estava a procurar transmitir àquela multidão que procurou segui-lo. E é interessante que a primeira advertência vem exatamente de que a vida cristã exige a renúncia de tudo. Não são palavras minhas, irmãos. É exatamente aquilo que nós encontramos no versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é? Aqui, aborrecer os familiares é um verbo que podemos dizer que é o sinônimo de detestar, não é? Ou odiar, buscando o original das palavras em grego. Quer dizer que, com certeza que não foi esse sentido que o nosso Senhor Jesus procurou transmitir estas ordens, né? No sentido de dizer que acerca da condição para alguém se tornar seu discípulo. Quer dizer que nesta parábola nós temos o caso típico dessa expressão hebraica, porque sabemos nós que o próprio Novo Testamento, uma vez que foi traduzido diretamente do grego, há certas expressões que, buscando o seu original, quase que chocam um pouco, exatamente como este termo aborrecer a família, que traduzido para o nosso português, teríamos que dizer que é sinônimo de detestar ou odiar a família. E não é exatamente isto que Jesus procura aqui dizer, não é? Porque se assim não fosse, não seria ele mesmo a dizer que, em Mateus capítulo 15, versículo 4, de que devemos honrar pai e mãe. Não é? Aqui a ideia não é exatamente odiar ou detestar os nossos familiares, mas passa a ideia de que todo aquele que não tem Cristo como a primeira pessoa em sua vida, todo aquele que não amar primeiro a Cristo, então, em detrimento dos seus familiares, esta pessoa não está em condições de ser seu discípulo. Quer dizer que, na experiência cristã, irmão, temos exemplos de pessoas que foram expulsas pelos seus pais, foram odiadas pelos seus amigos. Temos experiência de parentes que abandonaram seus familiares simplesmente porque resolveram seguir, aceitar Cristo em detrimento de obedecer aquilo que os seus próprios familiares pretendiam que eles fizessem. Né? Então, nós estamos aqui diante de não dizer que, quando Cristo diz que aborrece o familiar, nós estamos a dizer que odiar os pais, odiar os familiares, mas, acima de tudo, todo aquele que não põe em Cristo em primeiro lugar, mas prefere dar ouvidos àquilo que a família, a mulher, os filhos e outros mais parentes dizem, então esta pessoa não está em condições de ser discípulo. A segunda palavra interessante é exatamente aborrecer a própria vida, não é? Quer dizer que a existência de uma dádiva do Criador. A vida foi nos dada por Deus.
A vida é uma dádiva que deve ser muito bem cultivada. Então, da mesma forma como nós estamos aqui a falar em aborrecer, odiar os familiares, nós aqui não estamos a aborrecer a própria vida, estamos a falar em contextos de que vida espiritual do ser humano, não é? Quer dizer que não estamos a falar em odiar a vida, a dádiva que Deus concedeu ao homem, mas na verdade trata-se da vida espiritual em si. Não é? Jesus disse que, além de ser necessário aborrecer, ou melhor, amar menos a Ele ou seus familiares, é necessário também que aqueles que se aproximam dele renunciem à sua própria vida. Para ser seu discípulo, disse Jesus em Mateus, capítulo 20, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É interessante, irmãos, sabemos que isso, na prática, não é fácil. É muito comum termos pessoas a afirmarem, dizerem que eu sou o dono da minha vida. Ninguém manda em mim. Eu decido, eu determino, eu faço e desfaço. E a parte interessante é que não são palavras que ouvimos unicamente lá fora, mas acima de tudo, até no meio cristão. É muito fácil encontrarmos alguns irmãos que não andam no caminho de Deus, tentarmos chamar a atenção e este irmão diz exatamente que tu não mandas em mim. Eu mando em mim mesmo, eu é que sei o que faço, eu é que determino o que eu quiser fazer da minha vida. Não é? É exatamente esta advertência que Jesus deixa àqueles que o querem seguir. De que há uma necessidade, é importante que haja um abandono por completo do meu eu, daquela vida que é centrada nele mesmo, mas passar a ser centrada em Jesus. Não é? É importante ainda dizer que no discipulado, nós devemos mostrar ao novo convertido que a renúncia, o renunciar, o dizer que não ao eu, é um passo importante para a vida do cristão. Não é? Muito contrário é aborrecer a velha vida e de pecado e assumir uma nova e abundante, cheia de felicidade, mesmo diante de lutas que envolvem a vida do crente. O terceiro passo, irmão, tem exatamente com levar a cruz e seguir a Cristo. É interessante que a cruz, como os irmãos devem saber, era um instrumento de tortura, era um instrumento de execução. E era exatamente este instrumento que os romanos usavam para poderem acabar de uma vez por todas com aqueles que eles consideravam bandidos. Não é? E Nosso Senhor Jesus foi exatamente crucificado, foi numa cruz como sinal de tortura, pela crueldade dos romanos. Né? Mas a verdade é que a outra parte que espelha esta cruz é exatamente aquela de que os próprios condenados deviam levar publicamente esta cruz. Tinham que carregar esta cruz, passar por meio de todos e até certo lugar onde estes homens eram crucificados ou eram mortos. Né? Então, irmãos, para ser discípulo de Jesus, é necessário realmente levar a cruz. Não como condenado, mas como salvos, libertos, redimidos no sangue de Cristo Jesus. Parece um paradoxo aqui que estamos a tentar falar, mas a verdade é uma verdade de que a cruz, na vida do crente, na vida do cristão, é um símbolo de libertação. É um símbolo de que Jesus afirma mais adiante de que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, exatamente. Por quê? Porque esta cruz traz libertação. Quer dizer que, em outra ocasião, o Mestre asseverou aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Vemos mais uma vez a palavra renunciar ou negar a si mesmo. Quer dizer que é algo que continua a ser difícil para os nossos dias, mas aí fica sempre o apelo, fica sempre o convite de que aquilo que Jesus nos concede em substituição da vida que nós abdicamos é muito melhor do que aquilo que às vezes nós procuramos abraçar com força sem largar. E é como irmãos que muitos irmãos não conseguirem negar-se a si mesmos. Não é? Muitas vezes, para ser discípulo de Jesus, a cruz, em vez de tornar-se algo que liberta, passa a ser algo de tormento, algo de sofrimento, algo que torna, por outras palavras, inferniza praticamente a vida do crente. E a verdade é que a partir do momento que Cristo morreu numa cruz, esta cruz deixou de ter este significado. É importante vermos a cruz, irmãos, como algo que nos liberta, mas não algo que nos prenda na nossa vida passada. O segundo ponto, é importante dizer que a vida cristã tem um custo. E Jesus aqui compara a vida cristã como a construção de uma torre, como nós vimos nos versículos 28 a 29. Jesus chamou a atenção dos ouvintes ao comparar o discipulado com a construção de uma torre. Neste ensino, nós podemos encontrar ou destacar 3 verdades para a vida cristã. E a primeira verdade é exatamente esta de que para construir algo é necessário que haja vontade. Sem vontade, não se pode edificar nada. Tudo que o homem faz, acima de tudo, é porque sentiu uma necessidade, houve uma vontade para iniciar algo. Não é? Então, para que haja a construção de algo, primeiramente, existe a vontade do construtor, querendo edificar uma torre, no caso, querendo construir algo para mostrar ao mundo. Em todo empreendimento nesta vida, irmãos, precisamos, antes de tudo, não só ter vontade, mas, acima de tudo, ter capacidade para realizá-lo. Se alguém deseja ser discípulo de Cristo, precisa demonstrar muito interesse por isso. Nosso Senhor Jesus, e já disse isto há 2 domingos atrás, não quer marionetes atrás dele. Não quer mini-robôs ou super-robôs. O nosso Senhor Jesus respeita a vontade de cada um. O nosso Senhor Jesus não obriga ninguém a segui-lo, a acompanhá-lo. O nosso Senhor Jesus quer que todos aqueles que o seguem o façam de livre e espontânea vontade. Seria muito fácil, e creio eu que nosso Deus tem esta capacidade, de repente, de fazer uma lavagem cerebral a toda a humanidade, para que obedeçam. Deus tem esta capacidade, mas não é isto que Ele deseja. Diz do Jardim do Éden que deu este livre arbítrio ao ser humano, de que entre o bem, entre a morte e a vida, entre o bem e o mal, tu mesmo deves escolher. Então, aí está. Nós estamos diante da vontade de que cada um que deseja seguir a Cristo tem que demonstrar esta vontade. Para além da vontade, nós temos o segundo passo, que é exatamente esta pessoa, este crente, deve considerar o custo. Para construir um edifício, irmãos, é necessário a elaboração de um orçamento. E é interessante o versículo 31 do capítulo 14 que nós lemos, diz o seguinte, que qual é o rei que indo para o combate, ou qual é o rei que não indo, versículo 30,
dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Não é? Esta é exatamente aquilo tudo, é isto que nós podemos ouvir daquelas pessoas que, quando nós nos envolvemos em algo sem balançarmos os custos, sem vermos se estamos em condições de suportar isto até ao fim, e acabamos por desistir da construção disto ou daquilo que nós queremos fazer para a nossa vida. Quer dizer que existe um preço alto a pagar nas nossas decisões. Nós estamos diante de um custo que, às vezes, ainda que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo, não está na nossa mão controlar ou deixar de controlar. Mas a verdade é que é um preço tão alto que somente Cristo, com a sua morte na cruz, pode pagar este valor tão elevado para conseguirmos concluir ou fazer esta obra. Mas há um outro custo que depende plenamente do homem. E são simples de perceber. Esse custo tem a ver com o crer. Este custo tem a ver com o arrependimento. E este custo tem a ver com o confessar. Não é? Então, aí estão essas três realidades que o ser humano, que o homem, o crente que quer abraçar o discipulado e quer seguir a Cristo, pode realmente seguir, pode realmente buscar para se conseguir manter firme. Não é? E, mais uma vez, dizemos que tudo isso, humanamente falando, não é fácil, porque já vimos que o homem precisa colocar em segundo plano o amor pelos pais, pela mulher, pelos filhos, pelos irmãos e até pela própria vida. E conceder o primeiro lugar a Cristo. Quer dizer que na construção da vida cristã há prejuízos, irmãos, a considerar. Muitas vezes perde-se amigos, muitas vezes perde-se parentes, muitas vezes perde-se posições, empregos, prestígio na sociedade. Mas tudo isso, irmãos, garanto-vos que vale a pena pagar por Cristo. E há uma terceira condição de que nem é tudo mal, mas depois de termos visto os custos, também temos ganhos. E é verdade que uma construção concluída tem a sua gratificação. Quer dizer que quando uma obra está concluída, finalmente, todo mundo se alegra. De repente, pus-me a pensar numa das maiores obras construídas em Portugal nos últimos tempos, e lembrei-me de repente da Ponte Vasco da Gama. Eu creio que quando foi inaugurado, em 99? 99. Pois, em 99 eu não estava em Portugal. Mas ouvi por alto que houve um grande banquete na Ponte Vasco da Gama. Dizem que estendeu-se uma mesa enorme com feijoadas e tudo mais alguma coisa. Todo mundo era livre para comer e beber até não poder mais. Por quê? Porque havia motivos de alegria, havia motivos de festejarem, porque finalmente, não sei quanto tempo levou a construção da ponte, mas sei que é uma ponte muito bem vistosa, uma ponte que foi muito bem falada em várias partes do mundo. Então havia motivos para festejar. Né? Nada melhor do que pôr todo mundo a comer e a beber. E a parte interessante é esta, faço uma pergunta: se de repente a Ponte Vasco da Gama não tivesse sido concluída, haveria esta sentada? Haveria esta feijoada? Os irmãos vão logo dizer que não. Então é exatamente, irmãos, quero dizer que o custo da vida cristã, suas lutas, dificuldades, ficam muito aquém dos ganhos obtidos. E Paulo nos garante que na tribulação, na angústia, perseguição, fome, nudez e no perigo, e em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Um terceiro ponto e último ponto que eu tenho para partilhar com os irmãos é exatamente de que a vida cristã é uma vida de lutas. E o exemplo que Jesus apresenta é exatamente do rei que vai para a guerra. Jesus falou sobre o rei que se dirigiu à guerra. Primeiro deve assentar-se e tomar conselho para verificar se pode ou não vencer o seu inimigo. Quer dizer que com esta figura, ele afirmou que para ser um discípulo, é preciso ter consciência, irmãos, de que a vida de seus seguidores é comparada a uma guerra espiritual. Quem se dispõe a entrar numa luta precisa ter espírito de renúncia. Ficam para trás o conforto, os gostos, os prazeres, e o lutador tem de encarar a rudeza dos tempos de batalha. Eu não tive o prazer, a alegria de fazer o serviço militar, mas sei que os irmãos que fizeram o serviço militar sabem que não é nada boa coisa. Existe algum conforto, irmão Joel? Existe algum conforto na vida militar? Não. Bem que eu estava a desconfiar, por isso é que desisti da vida militar. Né? Aí está. Quer dizer que é importante que o cristão tenha isto em mente, né? De que indo para a guerra não vai encontrar conforto, não vai encontrar prazeres, não vai encontrar aquilo que ele realmente precisa. Ele sabe que está indo para algo que é realmente duro. Né? E o segundo ponto é importante reconhecer que os nossos inimigos são inúmeros e terríveis. Paulo diz que são invisíveis e classifica-os como principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Nós encontramos isto em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Quer dizer que ele se refere aos diversos tipos de líderes que são os demônios. E o discípulo de Jesus precisa ter consciência exatamente destas realidades espirituais. Sei que são realidades que os irmãos não ouvem com alguma frequência, não é? Mas é importante nós dizermos que são realidades que realmente existem. Não é? Os nossos inimigos são terríveis. Não é? Apesar de serem terríveis, nós temos armas capazes de enfrentar esses inimigos nas lutas que nos são infligidas. Quer dizer que nós temos um arsenal fantástico, como diz o próprio Paulo em Romanos. Nós temos armas da luz. Nós temos armas de justiça à direita e à esquerda. Quer dizer que o discípulo de Cristo tem o direito de usar uma armadura composta de cinto da verdade, couraça da justiça, calçados preparatórios do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e da espada da justiça, que é a palavra de Deus. Com este preparo, irmãos, estamos descansados, prontos para avançarmos para a guerra, como cantou o coral Alegria. Com isto, a nossa vitória é certa no Senhor, porque as nossas armas, diz mais Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Finalmente, irmãos, após enfatizar a necessidade da renúncia, da consciência do preço a pagar e da luta que se tem a enfrentar, Jesus, ao concluir a parábola, disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esta renúncia traduz-se em obediência. Esta renúncia traduz-se exatamente em dizer sim à voz de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a entender as verdades profundas numa época em que muitos crentes preferem buscar um evangelho que prega festas, que prega divertimentos,
que prega danças, que prega carnaval, que prega folia, tudo mais alguma coisa, ou aquele evangelho que são pregados de que a vida religiosa deve ser comparada a um clube de final de semana. Deixando de parte de que a vida cristã, o verdadeiro evangelho, deve ser a oração, o jejum, as vigílias, as campanhas de evangelização e, acima de tudo, a abnegação da própria vida para seguir a Cristo. As parábolas mostram aí outra coisa, irmãos, de que a vinda de Jesus aproxima-se. Não podemos ser discípulos e, ao mesmo tempo, sermos descuidados. Certa vez, um homem rico e que gostava muito de viajar, resolveu fazer uma viagem muito exótica até o país onde morava um sábio, autor de um excelente livro que acabara de ler. E, ao chegar na casa do sábio, este homem rico surpreendeu-se com a falta de móveis naquele lugar. A reação não foi outra, foi logo perguntar: mas onde é que estão os teus móveis? O sábio, por sua vez, de imediato também perguntou-lhe: diga-me tu primeiro, onde estão os teus móveis? O homem rico: bem, os meus móveis estão em minha casa. E o sábio voltou a perguntar-lhe: e por que não os trouxeste contigo? A resposta do homem rico foi esta de que, porque estou aqui apenas de passagem. Este homem sábio olhou para ele com um riso na boca: eu também estou aqui neste mundo de passagem. Percebamos, irmãos, que às vezes a obediência torna-se tão difícil porque não queremos largar aquilo que é passageiro, aquilo que é supérfluo para as nossas vidas. Nos agarramos com tanta força que deixamos de olhar para o futuro, para frente, para vermos as bênçãos que Deus reserva para cada um de nós. Que Deus nos ajude neste final de tarde a compreender as suas verdades, acima de tudo a perceber que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Que possa ser o nosso exemplo exatamente o contrário daquilo que nós acabamos de ouvir. Amém?